Fala fiel, bem-vindos ao canal mais quente de notícias do nosso Corinthians. Hoje temos um programa especial com notícias bombásticas que vão mexer com o coração de todo corintiano. Bomba quentíssima, vazou agora. Corinthians tem negociações com a Caixa para quitar a arena. Agora vai? Vazou lista de reforços do Corinthians para a próxima temporada. Bons nomes. E olha só, fique comigo até o final do vídeo para você não perder nenhuma informação importante. Eu vou deixar os créditos dos programas aqui na descrição do vídeo. Sem mais enrolações, bora lá. Corinthians está negociando a sua arena com a Caixa Econômica, tentando resolver a situação, propôs um modelo de negócio. O time ainda tem chance de conseguir um lugar na Libertadores do ano que vem. E é o seguinte, o time aproveitou essa parada da data FIFA para já antecipar o que precisaria ser feito na próxima temporada. Avaliação e exames médicos dos seus jogadores. E depois de 2 dias de folga, os jogadores do Corinthians voltaram a treinar no CT Joaquim Grava, pensando na sequência da temporada, o timão que tem jogos pelo Campeonato Brasileiro até o próximo dia 7 de dezembro. E o próximo será o grande clássico contra o São Paulo, quinta-feira da semana que vem, às 7h30 da noite. O Corinthians, que vem de 2 derrotas seguidas e por conta disso caiu para a 13ª colocação. Tem chances muito remotas de conseguir via Campeonato Brasileiro, uma vaga na Taça Libertadores da América. Antes do treino desta quarta-feira, os jogadores realizaram exames médicos, aquelas baterias de exames médicos, já pensando na temporada de 2026. A temporada do ano que vem, que vai começar mais cedo, os jogadores terão realmente uma pré-temporada encurtada e será realmente muito difícil, né? Tanto para os jogadores como também para a comissão técnica equalizar toda esta situação. Com relação ao jogo contra o São Paulo, o técnico Dorival Júnior terá novidades importantes. Voltam ao time Charles, Carrilho e também o José Martínez, 3 jogadores importantes do meio-campo que não enfrentaram o Ceará porque estavam suspensos. Fica também a expectativa dos retornos do Hugo e também do Ranielli, jogadores que estão machucados. E quem sabe o André também possa ser relacionado, bem como o Vitinho, jogadores que estão em fase de transição. O Corinthians, que ainda tem 5 jogos para fazer no Campeonato Brasileiro, 3 desses jogos serão em Itaquera, além do clássico contra o São Paulo, duelos contra Botafogo e Juventude. O Timão também vai fazer 2 jogos fora de casa contra as equipes do Cruzeiro e Fortaleza. A batalha do Corinthians dentro de campo, Rosenberg mostrou pra gente. O Corinthians trava outras disputas fora de campo. Como tentar resolver essa história do transferban? Para quem não sabe, o Corinthians está proibido de inscrever novos jogadores. Pode até contratar, mas não pode inscrever enquanto não resolver essa situação do Félix Torres com o clube lá do México e tal. Entrou o transferban, tem outros na lista. A torcida está preocupada que esse transferban pode se multiplicar e o problema financeiro do Corinthians ficar maior ainda. Hoje eu acabei lendo uma notícia que o Corinthians fez uma proposta nova para a Caixa Econômica Federal para tentar resolver o problema da sua arena, que é a grande pedra no sapato econômica financeira do clube. O time paga juros muito altos. E o que seria esse negócio? O Corinthians ofereceria para a Caixa Econômica Federal os name rights do estádio e também o patrocínio na camisa. Está sendo estudada essa proposta, conversas estão acontecendo, minutas sendo trocadas, mas é uma alternativa que o Corinthians encontrou, teria que ressarcir quem nesse momento tem o domínio do nome da Arena Corinthians, mas enfim, é uma proposta que o Corinthians colocou para a Caixa Econômica Federal e pode ser uma alternativa para resolver essa situação econômico-financeira que é dramática no Corinthians. Se é um bom negócio, se vai ser um bom negócio, ao longo do tempo a gente vai poder avaliar melhor conforme for divulgado a evolução dessa negociação. Mas nesse momento a proposta do Corinthians, algumas reuniões já aconteceram, o Corinthians oferecer o nome do estádio, que passaria a ser Arena Caixa Econômica Corinthians, alguma coisa do gênero, e o patrocínio na camisa master, que o Corinthians, inclusive, já teve em um determinado período o patrocínio da Caixa Econômica Federal. O problema é que isso implica também em gastos, porque tem que ressarcir o patrocinador da camisa, vai ter que ressarcir o patrocinador que nesse momento detém o name rights, enfim, é uma conta que tem que ser feita, o que o Corinthians não pode errar
mais uma vez. Se errar nessa escolha econômica, aí o buraco vai ficar mais fundo e aquela história. Parece que nunca tem fim o buraco que o Corinthians se enfiou. É inadmissível que o seu Osmar Stabile não pague o transferban no final do ano. Eu não espero outra coisa do presidente do Corinthians, que pague o transferban em dezembro, mesmo que não vá contratar ninguém. E, aliás, tem que tomar cuidado, tem que pisar em ovos para contratar, não ir na lábia do Fabinho, senão tá morto, entendeu? E aí, o que o Corinthians vai fazer se não pagar? O que o Corinthians faz? Vai pegar o Pedro Raul de volta, Léo Maná, Fagner, e vai tentar montar o elenco com o que tem. Esse é o pior cenário. Agora, o Fabinho e o Dorival trabalham com outro cenário, de já adiantar muita coisa para quando pagar o transferban, tá aqui, ó. Ó, não fecha com esse clube não, nós estamos pagando aqui até dia tal. Aí o jogador vai ficar esperando uma certa data, não vai esperar para sempre, para eles chegarem ali e avançarem nas tratativas. Aí é onde entra o Michael, vamos lá. Michael é um dos nomes da lista. Eu sabia desde ontem, tá? Vou ser sincero com vocês. Pediram para eu não falar, mas aí vocês sem vergonha, né? Tinham família, um monte de gente aí começou a falar, eu sei quem é o Michael. Como eu vi que vocês já tinham acertado, né? Canalhas. Eu falei, vou ter que falar, porque se eu não falar, o outro vai falar. Como isso começou? O nome dele tá na lista. Eu vou te falar até outra coisa. O Cebolinha agrada demais também o Dorival. Só que na conversa que eles tiveram internamente, eles sabem, o Fabinho tem muita informação do Flamengo. Eles já descobriram que o Cebolinha é mais caro que o Biel. E o Osmar já não quis o Biel, entendeu? Então, aí eles chegaram à conclusão, não, esse aqui, Dorival, esse aqui você não vai ter. Pelo que eu sei lá, o Flamengo não vai facilitar. Então, o Cebolinha, na verdade, era até a prioridade do Dorival, tá, gente? Diferente do... Até pra gente trazer algo a mais no Café da Fiel, que eu não trouxe no blend. Mas, né, por conta da circunstância, parece que até o Grêmio vai querer comprar. O Corinthians não tem condição hoje de brigar pelo Cebolinha, entendeu? Da Turma da Mônica, vamos nos satisfazer, por enquanto, com o Bidu. Vamos nos satisfazer com o Bidu, por enquanto, da Turma da Mônica. O Cebolinha ainda não dá. E aí, o foco foi o Michael, que também já estava na lista, junto com os outros, tá? Junto com os outros. E em relação ao Michael, houve contato do Fabinho com o jogador. É claro que ele não vai confirmar isso nunca, mas eu posso garantir para vocês. Em relação ao Michael, Fabinho, Soldado e companhia, eles acreditam que o Flamengo pode facilitar a saída. Por quê? Porque o Flamengo quer se desfazer de alguns jogadores que ganham muito e não são utilizados. Não é só o Michael que está nessa lista. O próprio Cebolinha está numa lista de dispensas do Flamengo, dispensas que a gente fala, jogadores negociáveis. Nesse caso, no Michael, eles entendem que pode rolar. Por quê? Qual é a possibilidade que essa parte do Corinthians, Dorival e Fabinho, a parte do CT trabalha, diferente da diretoria, que tá preocupado com transferban e outras coisas, né? São trabalhos paralelamente falando, né? Então, olha só. Vamos lá. A ideia é que o Flamengo libere de graça e o Corinthians chegue a um acordo com o jogador, pagando salário e luvas. Outra possibilidade é o Flamengo emprestar, já que ele tem contrato longo, acho que até 2028, o Flamengo emprestar e o Corinthians ficar com o salário do jogador. Ou até o Flamengo ajudar, mas o Corinthians podendo ficar com o salário dele. E o que eu apurei, que foi apurado dentro do Corinthians lá no Flamengo, é que o salário do Michael é de 1 milhão. Não 2, aí como eu vi alguém citar no chat. É de 1 milhão. 1 milhão, né? Tô igual o Chaves, né? Não 2, né? É de 1 milhão. Sinceramente, aí eu vou surpreender vocês. Eu apoio o Michael ainda. Eu sou o eterno sonhador de Michael, né? Desde o início do canal. Por que eu apoio? Eu apoio o Michael e não apoio o Gabigol. Porque o Michael é um cara que tem velocidade, tem garra. É diferente do Gabigol para mim. E é uma posição hoje extremamente carente no mercado.
Talvez você olhe o Michael hoje encostado no Flamengo e você ache ele uma péssima contratação. Aí eu falei que eu ia surpreender vocês. Talvez você considere o Michael hoje uma péssima contratação. Por quê? Porque ele está encostado lá no Flamengo. Só que o Flamengo, velho, tem milhares de atacantes. Milhares de atacantes. Entendeu? Milhares. O cara não chega... O cara é o quarto reserva da posição. É o quarto reserva. Cita aí a lista aí. Vocês sabem melhor do que o Bruno Henrique, Pedro, aquele rapaz que chegou esse ano aí, Samuel, né? Samuel não sei o quê. Samuel Lino, né? Luiz Araújo, o gringo lá que o Corinthians estava de olho. Quantos tem aí? Faz a lista aí. O Plata, isso. Obrigado, Tiringa. Tá tentando lembrar. Pedro, Bruno Henrique, Plata, Carrascal, esse é o titular. O Juninho também tá igual o Michael, tá no fim da fila. Cara, o Michael é a quinta ou sexta opção do ataque do Flamengo. Aí o que acontece? Eu acho o Michael uma boa contratação. Vocês têm que entender uma coisa. A posição de beirada de campo, drible, 1 contra 1, linha de fundo, com um jogador que tem técnica. Esse tem técnica ainda. Esse tem técnica. Cara, é carente hoje no mercado essa posição. E digo mais, tá? Eu vou usar um exemplo para vocês para tentar convencer quem não quer o Michael. Eu posso errar, tá, gente? Eu posso errar ele chegar aqui e ser um encostado. Eu tô correndo esse risco, não tem problema, porque eu também não vou acertar sempre. Entendeu? Desculpa, né? Desculpa. Eu sei que eu sou fera, acerto quase tudo, mas não dá para acertar sempre. Eu tô até humilde hoje. Tô brincando. Mas no caso do Michael, vou dar um exemplo para vocês. O Keno. Cara, o Keno sai do Palmeiras, todo mundo achou que já tinha dado todo o caldo que tinha que dar. Vocês lembram disso? E o Keno ainda conseguiu ir bem no Atlético Mineiro, conseguiu ir bem no Fluminense, né? E o cara dá um caldo até hoje, o Keno. Com o tralalá de 30 anos. O Michael quantos anos tem? Deixa eu ver quantos anos tem o Michael. Cara, o Michael tem 29 anos, não tem nem 30. Entendeu? Contrata até o fim de 2028. Se você falar assim para mim, Samir, Michael por 2 milhões de reais, eu não quero. Eu tenho minha coerência. Eu sei o que eu tô falando. Michael por 1,5 milhão, não quero. Cara, eu tô recusando o Michael por 1,5 milhão, sabendo, ou melhor, como eu vou recusar o Michael por 1 milhão, sabendo que nesse elenco atual do Corinthians, o Yuri Alberto ganha quase 3. Não vou nem citar o Memphis, tá? O Romero ganha o valor que já vai economizar. Desculpa, não economizou em nada. Você prefere quem hoje? Romero ou Michael? O que te dá mais esperança hoje? Aí você vai perder o Thales já, ou ganhar. Estamos falando de um salário de mais de 500 mil, o Thales. Melhor. Isso eu garanto para vocês. O salário do Thales e o salário do Héctor Hernandes é o salário do Michael. Aí você tirou o Romero, aí sim, você está economizando 1 milhão. Já está economizando 1 milhão. E, na minha opinião, fortalecendo o elenco. Fortalecendo o elenco. Se o Flamengo pagasse pelo menos 30% do salário do cara no empréstimo, com obrigação de compra não, com opção de compra, cara, uma baita economia por um jogador que a posição hoje no mercado tá escassa. Tá escassa, meu irmão. Os caras têm que buscar o Barleta, tem que inventar alguma coisa. Então, eu acho que, não sei, né, velho? Eu não sei se eu surpreendi alguém apoiando o Michael. E eu não tô entrando em contradição, tá, gente? Não é segredo para ninguém que o Corinthians vive um momento muito delicado, tanto dentro de campo quanto fora dele. O Corinthians está com transfer ban e está impossibilitado de fazer contratações por conta de uma dívida com o Santos Laguna do México pela contratação do zagueiro Félix Torres. Na época, quem era o presidente do Corinthians era Augusto Melo, e agora o Corinthians está procurando maneiras de quitar essa dívida e assim fazer contratações pontuais para a próxima temporada. Segundo o Samir Carvalho, Fabinho Soldado, diretor do Corinthians, já tem uma lista com possíveis reforços para a próxima temporada. E nessa lista vazou 2 nomes, que são ele, Michael e Cebolinha, ambos do Flamengo. E aí, o que você achou desses nomes? Você aprova eles no Corinthians? Michael ou Cebolinha?
Deixa sua opinião aqui nos comentários, pois sua opinião é muito importante. Eu sei que vai ter gente comentando aqui, não sei o que, o Corinthians tá com transfer ban, como é que vai contratar? É sim, tá com transfer ban, só que o Corinthians resolvendo esse transfer ban, o Corinthians já volta a ser possibilidade de fazer contratações. Então, se o Corinthians pagar o transfer ban hoje, o Corinthians já pode contratar já, entendeu? Então a tendência é que o Corinthians quite esse transfer ban para reforçar o elenco na próxima temporada. Essa é a tendência, né? E na minha opinião, o Michael entre o Cebolinha, o Michael é o jogador que tem mais chances de jogar no Corinthians na próxima temporada. E na minha opinião, o Michael é uma ótima opção para o Corinthians. Michael está na lista de dispensa do Flamengo, então Michael pode estar chegando no Corinthians por empréstimo e o Corinthians arcaria apenas com o salário do jogador. Lembrando que o Thales Magno e o Romero vai deixar o Corinthians nessa temporada, então vai ficar essa lacuna aí nas beiradas do campo e o Michael faz essa função muito bem. Até mais habilidoso, mais técnico, mais veloz, muito melhor do que Romero e Thales Magno, né? Concordam? Deixa o que você acha aqui nos comentários. Não se esqueça de curtir o vídeo e de se inscrever no canal. Eu vou deixar os créditos dos programas aqui na descrição do vídeo. É isso aí, até o próximo vídeo, um forte abraço.